Audiobook Bíblia Candlestick Capítulo 1 A negociação Bíblia Candlestick é um dos sistemas de negociação mais poderosos na história. Foi inventado por Ramamunei A.D. pai de Candlestick padrões gráficos. Este comerciante é considerado o comerciante mais bem-sucedido na história. Ele era conhecido como o deus dos mercados em seus dias. Sua descoberta o fez mais de US$10 bilhões em dólares de hoje. Eu passei 10 anos compilar, testar, organização e consistentemente atualizando este método para criar minha própria nova versão, que é considerado o sistema de comércio mais fácil e mais rentável. A negociação Bíblia Candlestick é o método de negociação que vai finalmente ter o seu comércio para onde deveria estar, consistente e rentável, fácil e requer muito pouco tempo e esforço. Este sistema de negociação é baseado em padrões de candlestick japonês em combinação com análise técnica. Tudo o que você tem a fazer é passar o máximo de tempo possível para dominar o método que IA indo para compartilhar com você e usá-lo para negociar qualquer mercado financeiro. Aprender japonês candlestick é como aprender uma nova língua. Imagine que você tem um livro que é escrito em uma língua estrangeira, você olhar para as páginas, mas você não ganha nada do que está escrito. A mesma coisa quando se trata de mercados financeiros. Se você não sabe como ler castiçais japoneses, você nunca será capaz de negociar o mercado. Castiçais japoneses são a linguagem dos mercados financeiros. Se você começa a habilidade de gráficos de leitura, você vai entender o que o mercado está dizendo a você, e você será capaz de tomar a decisão certa no momento certo. O fácil de seguir estratégias detalhadas neste trabalho irá fornecer técnicas de produção de lucro que pode ser aprendido rapidamente. Mais importante ainda, aprender os princípios da psicologia do mercado subjacente à metodologia castiçal vai mudar a sua negociação global para sempre. A negociação Bíblia Candlestick já provou. Fortunas foram feitas usando as estratégias japonês Candlestick. Quero parabenizá-lo em dar o primeiro passo na sua educação negociação. Você está no caminho certo para se tornar um profissional melhor. No entanto, este é realmente apenas o começo de sua carreira comercial. Depois de terminar este e-book, o verdadeiro trabalho começa. Não ler este e-book muito rápido. Este não é um romance. Você deve tomar o seu tempo para entender todos os conceitos e discutidos, tomar as suas notas, e voltar de vez em quando para rever as estratégias eu compartilhei com você. Lembre-se, este é um trabalho educativo que vai te ensinar métodos profissionais sobre como fazer dinheiro negociação mercados financeiros. Se você tem as habilidades que eu compartilhei com você aqui, você vai mudar completamente a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Visão geral. O e-book é dividido nas seguintes seções. 1. Castiçal Anatomia. Assim como os humanos, castiçais têm tamanhos diferentes do corpo, e quando se trata de negociação, é importante verificar para fora os corpos de castiçais e entender a psicologia por trás dele, e isso é o que você vai aprender nesta sessão. 2. Candlestick Padrões. Candlestick padrões são parte integrante da análise técnica. Candlestick padrões surgem porque as ações e reações humanas são padronizados e constantemente repetidas. Nesta sessão você vai aprender a reconhecer os padrões mais importantes castiçal. A psicologia por trás disso é a formação, e o que eles indicam quando se formam no mercado. 3. A estrutura do mercado. Nesta sessão, você vai aprender a identificar os mercados de tendências, mercados que vão, e os mercados agitados. Você vai aprender como esses mercados se movem e como negociá-los profissionalmente. Você também vai aprender a desenhar suporte e resistência, e linhas de tendência. Quadros 4. Time de cima para baixo análise. Análise múltipla período de tempo é muito importante para você como um comerciante de ação do preço. Nesta sessão você vai aprender a analisar o mercado usando a abordagem de análise de cima para baixo. Estratégias 5 de negociação e táticas. Nesta sessão você vai aprender como negociar no mercado usando 4 preços e estratégias de ação comercial. A estratégia de bar pin. A estratégia de bar engolindo. A estratégia de bar no interior. A estratégia falso rompimento bar no interior. Negociações exemplos. Eu recomendo que você dominar as sessões anteriores antes de saltar para esta sessão, porque se você não dominar o básico, você não será capaz de usar essas estratégias tão eficazes como seria.
Nesta sessão você vai aprender a identificar configurações de alta probabilidade no mercado, e como usar esses padrões candlestick em tendências dos mercados e variando mercados para maximizar seus lucros. Gestão 6. Money. Nesta sessão, você vai aprender como criar um plano de gestão de dinheiro e controle de risco que permitirá que você para proteger o seu capital de negociação e se tornar consistentemente rentável. História de castiçais. Castiçais tem sido em torno de muito mais tempo do que qualquer coisa semelhante no mundo ocidental. Os japoneses estavam olhando para gráficos, tanto para trás como o século XVII, enquanto que as primeiras cartas conhecidas nos Estados Unidos surgiram no final do século XIX. Negociação de arroz tinha sido estabelecido no Japão em 1654, com ouro, prata e óleo de caos a seguir logo depois. Mercados de arroz dominaram o Japão neste momento e a mercadoria tornou-se, ao que parece, mais importante do que a moeda forte. Moneiza Hama, Akasukyo Hama, um comerciante de arroz japonês nascido no início de 1700, é amplamente acreditado como sendo um dos primeiros expoentes da ação do preço de rastreamento. Ele entendeu dinâmicas básicas de oferta e demanda, mas também identificou o fato de que a emoção desempenhado um papel na fixação de preço. Ele queria controlar a emoção dos intervenientes no mercado, e este trabalho se tornou a base da análise castiçal. Ele foi extremamente bem respeitado, a ponto de ser promovido ao status de samurai. Os japoneses fizeram um trabalho muito bom de manter castiçais tranquilo do mundo ocidental, direito até a década de 1980, quando de repente houve uma grande polinização cruzada de bancos e instituições financeiras em todo o mundo. Isto é, quando o ocidental de repente ficou sabendo destas cartas místicas. Obviamente, isso também era sobre o tempo que gráficos em geral, de repente tornou-se muito mais fácil, devido ao uso generalizado do PC. Na década de 1980 vários analistas ocidentais tornaram-se interessados em castiçais. No Reino Unido, Michael Finney, que era então chefe da TEM Londres por Sumitomo, começou a usar castiçais em seu trabalho diário, e começou a introduzir as ideias para os profissionais de Londres. No dezembro de 1989 edição da revista Futures Steve Nison, que era um analista técnico da Merrill Lynch em Nova York, produziu um documento que mostrou uma série de padrões de reversão candlestick e explicou os seus poderes de previsão. Ele passou a escrever um livro sobre o assunto, e um livro fino é muito. Obrigado S.R.S. Finney Nison. Desde então castiçais ganharam em popularidade por ano, e esses dias que parecem ser o modelo padrão que a maioria dos analistas trabalhar. Por castiçais são importantes para a sua análise e negociação. Castiçais são importantes para você negociação análise porque ele é considerado como uma representação visual do que está acontecendo no mercado. Ao olhar para um castiçal, podemos obter informações valiosas sobre a abertura, alta, baixa e o fim do preço, o que nos dará uma ideia sobre o movimento dos preços. Castiçais são flexíveis, eles podem ser usados sozinhos ou em combinação com ferramentas de análise técnica, como as médias móveis e osciladores de momentum. Eles podem ser usados também com métodos tais a teoria Dow ou a teoria ondulatória Elliott. Eu pessoalmente uso castiçais com suporte e resistência, linhas de tendência, e outras ferramentas técnicas que você vai descobrir nos próximos capítulos. O comportamento humano em relação ao dinheiro é sempre dominado pelo medo, ganância e esperança. Análise candlestick nos ajudará a entender essas mudanças fatores psicológicos, mostrando-nos como os compradores e vendedores interagem uns com os outros de castiçais fornecer informações mais valiosas do que gráficos de barras. Usá-los é uma situação ganha-ganha, porque você pode obter todos os sinais de negociação que gerar gráfico de barras com a maior clareza e sinais adicionais gerados pelo castiçais. Castiçais são usados pela maioria dos comerciantes profissionais, bancos e fundos de hedge. Esses caras comerciam milhões de dólares todos os dias. Eles podem mover o mercado sempre que quiserem. Eles podem ter o seu dinheiro facilmente se você não entender o jogo. Mesmo se você pode trocar 100 mil dólares conta de negociação, você não pode mover o mercado. Você não pode controlar o que está acontecendo no mercado. Usando padrões de candlestick, irá ajudá-lo a entender o que os meninos grandes estão fazendo, e irá mostrar-lhe quando entrar, quando sair, e quando ficar longe do mercado. O que é um castiçal? Castiçais japoneses são formadas usando quadro aberto, alto,
baixo e próximo do tempo escolhido. Se o próximo está acima da aberta, podemos dizer que o candelabro é alta, o que significa que o mercado está a aumentar neste período de tempo. Castiçais otimistas são sempre exibidos como branco candlestick. A negociação usa a plataforma cor mais branca para se referir a castiçais de alta. Mas a cor não importa, você pode usar qualquer cor que você quiser. O mais importante é o preço aberto e o preço perto. Se o próximo é inferior a céu aberto, podemos dizer que o candelabro é baixo, o que indica que o mercado está caindo nesta sessão. Velas pessimistas são sempre exibidos como castiçais pretos. Mas isso não é uma regra. Você pode encontrar diferentes cores usadas para diferenciar entre castiçais de alta e baixa. A parte cheia do candelabro é chamado corpo real. As linhas finas que picam acima e abaixo do corpo são chamados sombras. O topo da sombra superior é o alto, a parte inferior da sombra menor é o baixo. Tamanhos de corpo candlestick. Castiçais têm tamanhos diferentes do corpo. Corpos longos referem-se à compra ou venda a forte pressão, se não houver um castiçal em que o próximo está acima do aberto com um corpo longo. Isso indica que os compradores são mais fortes e eles estão tomando o controle do mercado durante este período de tempo. Por outro lado, se houver um castiçal grosseiro em que a abertura é superior ao perto com um corpo comprido, isto significa que a pressão de venda controla o mercado durante este período de tempo escolhido. Corpos curtos e pequenas indicam uma pequena atividade de compra ou de venda. Castiçal sombras, caudas. As sombras superiores e inferiores nos dão informações importantes sobre o pregão. Sombras superiores significam a alta da sessão. Sombras mais baixos significam a baixa da sessão. Castiçais com longas sombras mostram que a ação negociação ocorreu bem passado, a abrir e fechar. Castiçais japoneses com curtas sombras indicam que a maioria da ação negociação foi confinado perto do abrir e fechar. Se um castiçal tem uma sombra superior mais tempo, e short sombra inferior, isso significa que os compradores mostraram sua força e proposta de preço mais elevado. Mas por uma razão ou outra, os vendedores entrou e dirigiu o preço de volta para baixo para terminar a sessão de volta perto de seu preço aberto. Se um castiçal japonês tem uma longa sombra inferior e pequena sombra superior, isso significa que os vendedores brilhou seu tanquinho e preço forçado a menor. Mas por um motivo ou outro o comprador chegou e levou os preços de volta para terminar a sessão de volta perto de seu preço aberto. Candlestick padrões. Candlestick padrões são um dos conceitos comerciais mais poderosos. Eles são configurações simples, fácil de identificar, e muito rentável. Uma pesquisa confirmou que candlestick padrões têm um alto valor preditivo e pode produzir resultados positivos. Eu pessoalmente negociar padrão candlestick por mais de 20 anos, e não pode realmente mudar para outro método, porque eu tentei milhares de estratégias e métodos de negociação sem resultados. Eu não vou apresentá-lo a um santo graal. Este sistema de comércio funciona, mas está preparado para perder alguns comércios. Perder é uma parte deste jogo. Se você estiver procurando por um sistema de winning 100%, eu recomendo que você parar de negociação e ir procurar outro negócio. Candlestick padrões são a linguagem do mercado. Imagine que você está vivendo em um país estrangeiro, e você não fala a língua. Como você poderia viver se você não pode mesmo dizer uma palavra? É bem difícil. A mesma coisa quando se trata de negociação. Se você sabe como ler candlestick padrões da maneira certa, você será capaz de entender o que esses padrões de informá-lo sobre a dinâmica do mercado e comportamento do comerciante. Esta habilidade irá ajudá-lo melhor a entrar e sair do mercado no momento certo. Em outras palavras, isso vai ajudá-lo a agir de forma diferente no mercado e ganhar dinheiro seguindo as pegadas do cara inteligente. Os padrões de candlestick que eu vou mostrar aqui são os padrões mais importantes que você vai encontrar no mercado. Neste capítulo, eu não estou indo para mostrar-lhe como negociá-los, porque isso vai ser explicado em detalhes nos próximos capítulos. O que eu quero que você faça é se concentrar sobre a anatomia do padrão e da psicologia por trás de sua formação, porque isso irá ajudá-lo a obter a habilidade de identificar facilmente qualquer padrão que você encontrar no mercado e entender o que ele diz que fazer a seguir. Se você pode obter esta habilidade, você estará pronto para compreender e dominar as estratégias de negociação e táticas que eu vou ensiná-lo nos próximos capítulos. A barra de padrão candlestick engolindo.
O bar engolindo, como ele afirma no seu título, é formada quando se engolfa totalmente a vela anterior. O bar engolindo pode envolver mais de uma vela anterior, mas para ser considerado um bar engolindo, pelo menos, uma vela deve ser totalmente consumido. O engolindo bearish é um dos padrões mais importantes castiçal. Este padrão candlestick é composto por dois corpos. O primeiro corpo é menor do que o segundo, por outras palavras, o segundo corpo engole o anterior. Veja a ilustração abaixo. Isto é como um padrão de barra engolindo bearish parece em suas cartas. Este padrão candlestick nos dá informações valiosas sobre touros e ursos no mercado. No caso de um bar engolindo bearish, este padrão nos diz que os vendedores estão no controle do mercado. Quando este padrão ocorre no final de uma tendência de alta, isso indica que os compradores são engolidos por vendedores, que sinaliza uma reversão de tendência. Veja o exemplo abaixo. Como você pode ver, quando esse padrão ação do preço ocorre em tendência de alta, podemos antecipar uma inversão da tendência, porque os compradores não estão ainda no controle do mercado, e os vendedores estão tentando empurrar o mercado para ir para baixo. Você não pode negociar qualquer padrão candlestick bearish você encontra em seu gráfico. Você vai precisar de outras ferramentas técnicas para confirmar suas entradas. Vamos falar sobre isso em detalhes nos próximos capítulos. Agora, eu só quero que você abra suas cartas e tentar identificar todos os padrões de candlestick de baixa que você encontrar. O padrão de barra engolindo bullish. O bar engolindo bullish consiste de dois castiçais. O primeiro deles é o corpo pequeno, e o segundo é a vela engolindo. Veja a ilustração. O padrão de barra engolindo bullish nos diz que o mercado não está mais sob o controle de vendedores e compradores irão assumir o controle do mercado. Quando um otimista forma as vela engolindo no contexto de uma tendência de alta, indica um sinal de continuação. Quando um otimista forma as vela engolindo no final de uma tendência de baixa, a reversão é muito mais poderoso, pois representa um fundo de capitulação. Veja o exemplo abaixo. O exemplo acima mostra-nos claramente como o mercado muda de direção após a formação de um padrão de barra engolindo bullish. O corpo menor, que representa o poder de venda, foi coberto pelo segundo corpo, que representa o poder de compra. A cor dos corpos não é importante. O que é importante é que o menor é totalmente engolida pelo segundo castiçal. Não tente negociar o mercado usando essa configuração ação do preço sozinho, porque você vai precisar de outros fatores de confluência para decidir se o padrão vale negociação ou não. Eu vou falar sobre isso nos próximos capítulos. O que eu quero que você faça agora é obter a habilidade de identificar bearish e bullish bar engolindo em suas cartas. Este é o passo mais importante para o momento. O padrão Doji Candlestick. Doji é um dos mais importantes padrões japoneses castiçal. Quando esse forma castiçal, diz-nos que o mercado abre e fecha com o mesmo preço, o que significa que não há igualdade e indecisão entre compradores e vendedores, não há ninguém no controle do mercado. Veja o exemplo abaixo. Como você pode ver, o preço de abertura é o mesmo que o preço de fechamento. Este sinal significa que o mercado não decidir qual direção vai tomar. Quando este padrão ocorre em tendência de alta ou uma tendência de baixa, isso indica que o mercado tende a reverter. Veja outro exemplo abaixo para saber mais. O quadro acima mostra como o mercado mudou de direção depois da formação do Doji castiçal. O mercado estava tendendo para cima, o que significa que os compradores estavam no controle do mercado. A formação da Doji Candlestick indica que os compradores são incapazes de manter preço mais elevado, e os vendedores empurrar os preços de volta para o preço de abertura. Esta é uma clara indicação de que uma inversão de tendência é provável que aconteça. Lembre-se sempre que uma doji indica igualdade e indecisão no mercado. Muitas vezes você vai encontrá-lo durante os períodos de descanso após grandes movimentos, maior ou menor. Quando é encontrado na parte inferior ou na parte superior de uma tendência, ele é considerado como um sinal de que a tendência anterior está perdendo seus pontos fortes. Então, se você já está montando essa tendência, é hora de ter lucros. Ele também pode ser usado como um sinal de entrada se ele é combinado com outra análise técnica. O padrão Dragonfly Doji. O Dragonfly Doji é um padrão candlestick bullish que é formado quando a alta abrir e fechar são iguais ou aproximadamente o mesmo preço. O que caracteriza a libélula Doji é a longa cauda inferior, que mostra a resistência dos compradores e sua tentativa de empurrar o mercado para cima. Veja o exemplo abaixo.
A ilustração acima mostra-nos uma libélula prefeito doji. A cauda longa inferior sugere que as forças de oferta e demanda estão se aproximando de um equilíbrio e que a direção da tendência pode estar se aproximando de um ponto de viragem. Veja o exemplo abaixo que indica um sinal de reversão de alta criado por uma libélula doji. Na tabela acima, o mercado foi testar o nível de suporte anterior que causou uma forte rejeição desta área. A formação da libélula doji com a cauda longa inferior mostra-nos que há uma alta pressão de compra na área. Se você pode identificar esse padrão candlestick em seu gráfico, ele vai ajudar você a ver visualmente quando o apoio e a demanda estão localizados. Quando ocorre em uma tendência de baixa, ele é interpretado como um sinal de reversão de alta. Mas como eu sempre digo, você não pode negociar padrão candlestick sozinho, você vai precisar de outros indicadores e ferramentas para determinar sinais de libélula doji alta probabilidade no mercado. A lápide doji. A lápide doji é a versão de baixa da libélula doji, ele é formado quando abrir e fechar são iguais ou aproximadamente o mesmo preço. O que diferencia o lápide doji da libélula doji é a longa cauda superior. A formação de cauda longa superior é uma indicação de que o mercado está testando um fornecimento ou resistência à área poderoso. Veja o exemplo abaixo. A imagem acima ilustra uma lápide perfeito doji. Este padrão indica que enquanto os compradores foram capazes de empurrar os preços bem acima do aberto, mais tarde, os vendedores tinham dominado o mercado empurrando o preço para baixo. Isso é interpretado como um sinal de que os touros estão perdendo sua força e o mercado está pronto para uma reversão. Veja uma outra ilustração abaixo. O quadro acima mostra uma pedra tumular doji no topo de uma tendência de alta, após um período de forte atividade alta. A formação deste padrão candlestick indica que os compradores não estão mais no controle do mercado. Para este padrão para ser confiável, deve ocorrer perto de um nível de resistência. Como um comerciante, você vai precisar de informações adicionais sobre o posicionamento e o contexto da lápide doji para interpretar o sinal de forma eficaz. Isto é o que eu vou ensiná-lo nos próximos capítulos. A estrela da manhã. O padrão de estrela da manhã é considerado como um padrão de reversão de alta, que muitas vezes ocorre na parte inferior de uma tendência de baixa e consiste em 3 castiçais. A primeira candlestick é baixa, o que indica que os vendedores ainda estão no comando do mercado. A segunda vela é um pequeno que representa que os vendedores estão no controle, mas eles não empurraram o mercado muito menor e esta vela pode ser alta ou baixa. A terceira vela é um candlestick bullish que HP na aberto e fechado acima do ponto médio do corpo do primeiro dia. Este castiçal prende um sinal significativo inversão da tendência. O padrão de estrela da manhã nos mostra como os compradores assumiram o controle do mercado de vendedores, quando este padrão ocorre na parte inferior da tendência de baixa perto de um nível de suporte, ele é interpretado como um sinal de inversão da tendência poderosa. Veja a ilustração abaixo. O gráfico acima nos ajuda a identificar o padrão de estrela da manhã e como é significativo quando é formado no fundo de uma tendência de baixa. Como você pode ver, o padrão ocorreu em uma tendência de baixa óbvio. A primeira vela confirmou dominação do vendedor, a segunda produz indecisão no mercado, a segunda vela poderia ser um doji, ou qualquer outra vela. Mas aqui, a vela doji indicou que os vendedores estão se esforçando para empurrar o mercado mais baixo. A terceira vela bullish indica que os compradores tomaram o controle de vendedores, e o mercado é susceptível de reverter. Isto é como os comerciantes profissionais analisar o mercado com base em padrões de candlestick, e é assim que você vai analisar os mercados financeiros. Se você pode dominar a anatomia do candlestick padrões, é a psicologia por trás de suas formações. O padrão de estrela da noite. O padrão de estrela da noite é considerado como um padrão de reversão de baixa que geralmente ocorre no início de uma tendência de alta. O padrão consiste de 3 castiçais. A primeira vela é uma vela bullish. A segunda vela é um pequeno candeeiro, pode ser alta ou baixa ou pode ser um doji ou qualquer outro castiçal. A terceira vela é uma grande vela de baixa. Em geral, o padrão de estrela da noite é a versão de baixa do padrão estrela da manhã. Veja o exemplo abaixo. A primeira parte de uma estrela da noite é uma vela bullish, isto significa que os touros ainda estão empurrando o mercado mais elevado. Agora, tudo está indo bem.
A formação do corpo menor mostra que os compradores ainda estão no controle, mas eles não são tão potentes como eram. A terceira vela bearish indica que a dominação do comprador é longo, e uma possível reversão de tendência de baixa é provável que aconteça. Veja outro gráfico que ilustra como a estrela da noite pode representar um sinal significativo em inversão da tendência. Como você pode ver, o mercado estava tendendo para cima, a primeira vela no padrão indica um longo movimento para cima. A segunda é uma pequena vela indicando consolidação, preço e indecisão. Em outras palavras, a tendência que criou o primeiro longa candlestick de alta está perdendo força. O castiçal último aberta inferior ao castiçal anterior indicando uma confirmação da reversão e o início de uma nova tendência para baixo. O martelo, barra de pinos. O castiçal martelo é criado quando a alta abrir e fechar são aproximadamente o mesmo preço. Ele também é caracterizado por uma longa sombra inferior que indica uma rejeição bullish de compradores e sua intenção de empurrar o mercado mais elevado. Veja a ilustração abaixo para ver como ele se parece com. O martelo é um padrão candlestick de reversão quando ele ocorre na parte inferior de uma tendência de baixa. Esta forma de vela quando os vendedores empurraram mais baixo do mercado após a abertura, mas eles são rejeitados por compradores assim que o mercado fecha superior ao menor preço. Veja outro exemplo abaixo. Como você pode ver, o mercado estava tendendo para baixo. A formação do martelo, barra de pinos, foi um padrão de reversão significativa. A longa sombra representa a pressão elevada de compra a partir deste ponto. Vendedores estavam tentando empurrar o mercado menor, mas em que nível o poder de compra era mais poderosa do que a pressão de venda que resulta em uma inversão de tendência. O mais importante para entender é a psicologia por trás da formação desse padrão. Se você pode entender como e por que era criado, você será capaz de prever a direção do mercado com alta precisão. Vamos falar sobre como negociar este padrão e como filtrar este sinal nos próximos capítulos. A estrela cadente, bearish barra de pinos. A formação de disparo é formado quando o baixo aberto e próximo são aproximadamente o mesmo preço. Esta vela é caracterizada por um corpo pequeno e uma longa sombra superior. É a versão de baixa do martelo. Profissionais técnicos dizem que a sombra deve ser 2 vezes o comprimento do corpo real. Veja o exemplo abaixo. A ilustração acima mostra-nos uma estrela cadente perfeito com um pequeno corpo real e uma longa sombra superior. Quando este padrão ocorre em tendência de alta, isso indica um sinal de reversão de baixa. A psicologia por trás da formação desse padrão é que os compradores tentam empurrar o mercado mais elevado, mas foi rejeitado por uma pressão de venda. Quando isso, o castiçal forma perto de um nível de resistência. Ele deve ser tomado como uma configuração de alta probabilidade. Veja outro exemplo abaixo. O gráfico acima mostra uma estrela de tiro bom no final de uma tendência de alta. A formação deste padrão indica o fim do movimento tendência de alta e o início de uma nova tendência descendente. Este padrão candlestick pode ser usado com suporte e resistência, fornecimento e áreas de demanda, e com indicadores técnicos. A estrela cadente é muito fácil de identificar e é muito rentável. É um dos sinais mais poderosos que eu uso para entrar no mercado. Nos próximos capítulos, vou falar sobre isso em detalhes, e eu vou lhe mostrar passo a passo como fazer dinheiro trading este padrão ação do preço. O padrão Arami, a barra no interior. O padrão Arami, grávida em japonês, é considerado como um padrão de reversão e de continuação, e que consiste de 2 castiçais. A primeira vela é a vela grande, ele é chamado a vela mãe, seguido por uma vela menor, o que é chamado de bebê. Para o padrão Arami para ser válida, a segunda vela deve fechar fora o anterior. Este castiçal é considerada como um sinal de reversão descendente quando ocorre na parte superior de uma tendência de subida, e é um sinal de alta quando ele ocorre na parte inferior de uma tendência descendente. Veja um exemplo abaixo. Como você vê, o corpo menor é totalmente coberto pela vela mãe anterior. Não se preocupam-se com as cores. O mais importante é que o corpo menor fecha dentro da primeira vela maior. A vela Arami nos diz que o mercado está em um período de indecisão. Em outras palavras, o mercado está se consolidando. Assim, os compradores e vendedores não sabem o que fazer, e não há ninguém no controle do mercado.
Quando este padrão candlestick acontece durante uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, ele é interpretado como um padrão de continuação que dá uma boa oportunidade de se juntar à tendência. E se for ocorreu no topo da tendência de alta ou na parte inferior de uma tendência de baixa, ele é considerado como um sinal de inversão da tendência. Olhar um outro exemplo abaixo. No gráfico acima, você pode ver como as mudanças de direção tendência após a formação de padrões Arami. O primeiro padrão Arami bullish ocorreu na parte inferior de uma tendência de baixa. Os vendedores foram empurrando o mercado mais baixo. De repente o preço começa consolidando e isto indica que a venda poder não está mais no controle do mercado. Bearish Arami é o oposto da alta. Este ocorrido no topo de uma tendência de alta, indicando dominação que do comprador e o início de uma tendência de baixa é possível. Quando este padrão é criado durante uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, isso indica um sinal de continuidade com a direção do mercado. Vamos estudar em detalhes como negociar este padrão ou como um padrão de reversão ou como um padrão de continuação nos próximos capítulos. Os tops pinças e bottoms. A formação superior pinças é considerado como um padrão de reversão de baixa visto na parte superior de uma tendência de subida, e a formação inferior pinças é interpretado como um padrão de reversão de alta visto, na parte inferior de uma tendência descendente. Veja o exemplo abaixo. A formação de uma pinça superior consiste de dois castiçais. O primeiro é um castiçal ascendente seguido de um castiçal grosseiro. E a formação inferior pinça consiste de dois castiçais também. A primeira vela é baixa seguido de um candelabro de alta. Assim, podemos dizer que o fundo pinças é a versão de alta da parte superior pinças. O topo pinças ocorre durante uma tendência de alta quando os compradores empurraram o preço mais elevado. Isso nos deu a impressão de que o mercado ainda está subindo, mas os vendedores surpreendeu compradores, empurrando o mercado mais baixo e fechar a abertura da vela de alta. Este padrão de ação do preço indica uma reversão de tendência de alta e podemos trocá-lo se podemos combinar este sinal com outras ferramentas técnicas. O fundo pinças acontece durante uma tendência de baixa, quando os vendedores empurraram mais baixo do mercado, sentimos que tudo está indo bem, mas o preço próximo à seção fecha acima ou aproximadamente ao mesmo preço da primeira. Bearish vela que indica que os compradores estão vindo para reverter a direção do mercado. Se esta ação do preço acontece perto de um nível de suporte, isso indica que uma reversão de baixa é provável que aconteça. O gráfico acima mostra-nos um fundo pinças que ocorre em uma tendência de baixa. Os ursos empurrou o mercado para baixo na primeira sessão, no entanto, a segunda sessão aberta, onde os preços fechados na primeira sessão e foi direto até indicando um sinal de compra-reversão que você pode negociar se você tem outros elementos que confirmam a sua decisão de compra. Não se concentrar em nome de um castiçal, tentar entender a psicologia por trás de sua formação, este é o mais importante. Porque se você pode entender por que ele foi formado, você vai entender o que aconteceu no mercado, e você pode facilmente prever o futuro movimento de preço. Candlestick exercício padrões. Agora eu acho que você obter algumas informações sobre castiçais japoneses. Você sabe a anatomia de cada castiçal e a psicologia por trás de sua formação. Vamos assumir este exercício para testar seus conhecimentos e veja se você ainda se lembra de todos os castiçais que falamos. Olhe para a tabela abaixo e tentar encontrar o nome de cada número candeeiro. É a psicologia por trás de sua formação. Se você pode facilmente identificar esses padrões de candlestick, e você entender por que eles são formados, você está no caminho certo. Mas se você ainda luta para identificar esses padrões, você terá que começar a aprender sobre eles novamente até que você se sentir como você dominá-los. Vamos tentar responder as perguntas sobre os padrões de candlestick nas paradas acima. 1. Teste de alta Arami, dentro bar. A formação desta candlestick padrões indica indecisão no mercado. Em outras palavras, o mercado estava consolidando durante esta sessão. 2. Pinça bullish. O mercado estava negociando-se. Os vendedores tentou empurrar o mercado menor, mas a reação dos compradores era mais poderoso. Este modelo representa a batalha entre vendedores e compradores para tomar o controle do mercado. 3. Barra engolfe. Vendedores foram engolidas pelos compradores. Isso indica que os compradores ainda estão dispostos a empurrar o mercado mais elevado. 4. Barra engolfe. 5. Barra engolfe. 6. Barra engolfe. 7.
padrão Arami. Este padrão nos mostra que o mercado entra em uma fase de consolidação durante este session. Os compradores e vendedores estão em um período de indecisão. E ninguém sabe quem vai estar no controle do mercado. Vamos dar um outro exercício, olhar para o gráfico abaixo e tentar descobrir esses padrões candlestick. Respostas: 1. Bullish barra engulf. 2. Martelo. 3. Martelo, que é o grande corpo mais o corpo menor, BB, igual padrão Arami. 4. Bullish barra engulf. Por favor, eu quero que você abra suas cartas, e fazer isso lição de casa uma e outra vez. Você vai ver que com o tempo e prática tela, você será capaz de olhar para as suas cartas, e entender o que os castiçais informá-lo sobre o mercado. Não se preocupe em como entrar e sair do mercado no momento, tomar o seu tempo e tentar dominar os padrões de candlestick discutidos nos capítulos anteriores. Nos próximos capítulos, vou amá-lo com técnicas que irão ajudá-lo a identificar os melhores pontos de entrada e saída com base em padrões candlestick em combinação com análise técnica. Confie em mim, essas estratégias de ação-preço vai transformá-lo de um comerciante novato que se esforça para fazer dinheiro no mercado em um comerciante ação do preço rentável.